tinha um sonho assim, que consumiu toda a minha adolescência, que foi ser jogador de basquete profissional. Ele sempre gostou muito de esporte, principalmente o basquete. E na escola ele sempre queria mais ficar dentro das quadras do que dentro da sala de aula. Então ele foi para a cidade, morar numa república, para jogar num time do, acho que é o Mackenzie, se não me engano. E ele voltava aqui para casa nos finais de semana, né? E para a igreja, que a gente sempre ia, né? Imagina aquela vida que você respira, é o esporte 24 horas por dia, né? E já vive inserido num ambiente já completamente voltado para o esporte. E ele se dedicava muito, tá? A isso, muito mesmo. E com essa brincadeira de ficar aí no basquete, acabou que ele foi convidado para ir para o Rio de Janeiro. Fui jogar o Campeonato Carioca, fui contratado por um time chamado Tijuca Tênis Clube. Foi um ano muito difícil para mim, muito longe dos meus pais. Eu moro em Contagem, né? Eu sou nascido em Contagem, criado em Contagem. E ele ficou lá um bom tempo lá, se eu não me engano, uns 2 anos, se eu não me engano, entendeu? Então, para mim, foi a pior fase dele, foi no Rio de Janeiro. Por isso que quando ele chegou aqui, eu falei, Cacá, não volta pro Rio, por favor, sabe? Foi um ano que eu amadureci muito, sofri muito, tive que superar muitas situações, mas saímos de lá com o título de campeão carioca. Foi um ano também muito legal nesse aspecto. Aí passou o período, venceu o período dele de ficar lá, né? Já não estava mais interessante para ele. Aí nós fomos lá buscá-lo, trouxe para cá. E chegando aqui, ele começou a ficar aí tentando alguma coisa e tal. Aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma escolinha de basquete. Foi onde ele voltou para a igreja de verdade, sabe? Começou a andar com o pessoal da igreja. Fui contratado pelo Minas Tênis Clube, no time adulto do Minas, assim, foi uma experiência maravilhosa. Joguei mais 2 anos no time adulto. E nesse período, quando eu estava no Rio de Janeiro, no momento mais difícil da minha vida, talvez, assim, pessoal, foi onde eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde eu procurei uma igreja, comecei a ler alguns livros. Foi ali que eu comecei a ter realmente uma reflexão, assim, que Deus tinha um projeto na minha vida. Foi até bem a escolinha, sabe? Mas acontece que com o tempo ele começou a ver que não era esse exatamente o chamado dele, entendeu? Não era esse. O dia na comunidade começa cedo. Depois do café, é hora de ler a Bíblia e pedir a bênção de Deus. E o Cacá chegou no Minas e a gente, pô, sou de Contagem, você também pô, que legal, pá, a gente foi conversando. E lá a gente fez uma amizade lá dentro, a gente voltava junto, tal, pra cá. E eu lembro muito legal que quando ele voltou, ele já voltou já convertido já, né? Minha vida social começou a ser uma vida mais séria, sem bebida, sem noitadas de festas. E muitas vezes, cara, ele já estava, né, na parte já de conversão, ele pegava a Bíblia e começava a me falar, me pregar para mim, falou, oh, essa passagem aqui, que coisa mais linda, Deus é poeta e tal, isso aqui é bem assim, as coisas. E eu tinha muitos amigos no basquete, então minha vida social era toda no basquete, imagina isso. E agora eu estava transicionando para um outro estilo de vida. Meus amigos no basquete eram maravilhosos, são pessoas que eu sou apaixonado até hoje, mas naquele momento eu precisava de uma vida social mais organizada. O Flávio arrumou um time para ele no Pará, eu acho. Ele ia pro Pará jogar o Campeonato Paraense e tal, tipo uma Liga Nordeste, assim, sei lá. Logo depois, em Contagem, aconteceu um grande movimento espiritual através de uma igreja chamada Igreja Batista de Contagem. Nessa igreja, no ano 2000, 2001, aconteceu um movimento espiritual que mexeu com o Brasil inteiro. Poderia ir para o Pará, ir lá ou se tornar, ou
voltar, você ter que seguir carreira profissional mesmo, ou seguir a vida de missionário que ele estava já pleiteando, já estava encaminhando com ela. Muitos moradores de Contagem não sabem o impacto que foi esse movimento, né? Através do pastor Cirilo, David Killer, pastor Júlio de Oliveira, Thomas Pedley e vários outros homens de Deus que mexeram com a estrutura da igreja naquela época. E ele seguiu a vida de missionário, né? Ele largou o basquete. E foi onde eu despertei completamente para a ideia de pensar em ser uma pessoa dedicada integralmente à obra de Deus. E aí eu começou a vir aquela dorzinha no meu coração, que eu comecei a sentir Deus colocando a minha carreira como jogador de basquete em xeque. Eu comecei a perceber que ser jogador de basquete não era, talvez para mim era prioridade, mas talvez para Deus não era prioridade. Então naquele momento eu realmente comecei a ter uma dificuldade em entender qual caminho eu ia tomar. Comecei a sentir muito forte no meu coração e através da minha fé eu concluo que isso era Deus gerando algo novo no meu coração, mudando os caminhos do meu coração. Enquanto eu gastava muitas horas ali dentro daquela igreja, os cultos, ele chegava a 5, 6 horas de culto. E muito intenso, com palavras sempre voltadas para a vocação do jovem, para o despertar espiritual. E teve um dia lá que deu um estalo nele lá e falou: olha, eu não quero mais fazer nada em prol de mim mesmo, eu quero trabalhar para o reino mesmo, eu quero fazer as coisas para Deus. Então muitas vezes ele saía aqui da quadra de basquete para ir ali na pracinha ali, ajudar os moradores de rua. Trazia os moradores de rua aqui para casa, eu tinha um vestiário lá no fundo, para dar banho nos caras, dar comida, fazer esse processo, sabe? Ele trazia o pessoal aqui para casa, ele queria dar banho, ele pegava a camisa, a roupa do meu marido lá dentro dos meninos também, ele tirava e dava pro pessoal de rua. E ele seguiu a vida de missionário, né? Ele largou o basquete. Eu segui minha vida, eu fui para Mogi das Cruzes, né? Onde joguei lá 2 anos e tal. Nessa época eu tinha 16 anos, estava estudando, trabalhando e eu estava começando a ir para a igreja. O Cacá já estava há alguns anos assim, envolvido com missões, com a própria igreja, ministrando finais de semana nas igrejas, tocando. E a gente aproximou nessa época para se conhecer, mas na época eu ainda não tinha tanto entendimento, eu achava tudo muito, entendeu? Eu ainda queria viver minha vida, enfim, sair com os amigos, fazer coisas de qualquer menina de 16 anos. E ele, nessa época, ele já estava muito envolvido, ele não fazia outra coisa a não ser trabalhar na escolinha, né, que ele tinha na época, e finais de semanas, igreja, missões. A gente saía da igreja, a gente subia 4, 5 quilômetros a pé, porque tanto de jovem na rua, nas madrugadas talvez, 11, meia-noite, 1h da manhã subindo, parava para comer um cachorro-quente. E ali tinha muitas pessoas em situação de rua, jovens, crianças. Mas teve no meio disso tudo uma pessoa que impactou muito a minha vida, que foi o Valquírio Salles Filho. Foi um cara que eu comecei a conversar com ele, e só que essa conversa ela foi um pouco além. Eu fiz uma amizade com esse homem que estava em situação de rua. E o Valquírio estava muito... Eu já cheguei até pernoitar algumas noites com ele na praça, e começou a vir um frio muito grande.
um frio muito grande. E nessa dinâmica do começando a vir o junho, junho, julho para agosto ali, naquele momento bem frio aqui de Contagem, eles ficando em situação de rua, que naquele momento eu fazendo o seminário, eu concluí algo. E eu descobri que o ano do jubileu era um ano aceitável do Senhor, e o ano aceitável do Senhor, ele era equivalente, ou ele era exatamente o que Jesus estava querendo falar lá em Lucas 4 sobre o ano aceitável do Senhor, que seria o Evangelho do Reino, que seria a libertação das pessoas que estavam presas, ao compartilhamento dos recursos com as pessoas que estavam em necessidade, a libertação das pessoas que estavam presas, enfim, era um reajustamento social. E eu comecei a ver que essa era uma responsabilidade do missionário, não só fazer prosélito, pregar o Evangelho, mas impactar, trazer soluções para a vida das pessoas que estavam em total situação de vulnerabilidade. E aí com esse processo, ele virou para mim e falou: pai, não dá mais. Eu já tenho meu chamado, eu não vou mais mexer com a escolinha, tá? Vamos fechar a escolinha. Ele manifestou essa vontade mesmo. Um dia chegou perto do pastor da nossa igreja e falou: pastor, eu não quero trabalhar mais para mim, eu não quero ganhar dinheiro jogando e nem dando aula mais, eu quero trabalhar mesmo com o pessoal de rua, pessoal dependente químico, sabe? Então, assim, ele começou por aí, falando que o que Deus tinha feito na vida dele, que ele poderia, né, fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, eu lembro que eu cheguei pro Valquírio e falei: Valquírio, me conta a sua história. Conta detalhadamente a sua história. Onde você nasceu? Até então, eu não tinha conversado profundamente com ele. Eu estava ali levando uma comida, levando uma roupa, levando algo. E naquele momento, eu falei: Valquírio, mas aonde você nasceu? Ele falou assim: eu nasci, eu praticamente desde a minha infância, minha mãe me colocou num orfanato, né? E do orfanato, eu fui pra rua com 13 anos de idade. E desde então eu tô morando na rua, eu tenho 37 anos, tô na rua até hoje. Então eu nunca tive uma casa. E naquele momento eu senti Deus falando no meu coração: como é que você quer que ele saiba quem eu sou? Para você é fácil, Cacau. Você teve um pai, você teve uma mãe, você teve uma história, pessoas investiram em você. Inclusive, meu pai é uma pessoa assim, sensacional. Eu acho que eu vou ter dificuldade de ser um pai como meu pai foi para mim. Minha mãe, pessoa assim que realmente foi impactante na minha vida, me colocando de volta no caminho. Minha mãe que levou a gente para a igreja, minha mãe. Então, enfim, eu tive quem me dá suporte no momento que eu precisava. Mas e o Valquírio? Quem ia dar suporte para ele? Quem é a família dele? Então, naquele momento, eu comecei a ver que era isso que Jesus estava falando. Que a família dele era aqueles que faziam a vontade dele. E naquele momento, eu acho que eu senti o desejo de estender tudo que Deus estava fazendo na minha vida para outra pessoa. Então Deus falou comigo assim: olha que interessante, como é que você quer que ele saiba o que é uma família, o que é um pai, se ele nunca teve uma família? Como é que ele vai saber o que é uma família, que a palavra lar vem de lareira, né, de um lugar aquecido, se ele vive na rua, no relento, num lugar frio, se aquecendo se entorpecendo com álcool a noite inteira para suportar o frio, suportar a dor? Então ele nunca teve um lar, ele nunca teve uma família. E como é que ele vai experimentar o que é um lar se ele nunca teve uma casa? Aí naquela hora, Deus falou comigo assim: meu pai tinha um sítio na região da Vargem das Flores, então me veio aquela ideia naquela hora. E se eu pegar o sítio do meu pai me emprestar o sítio, eu abandonar tudo? Abandonar minha carreira como jogador, abandonar minha escolinha, abandonar a faculdade que eu já estava prestes a começar a fazer e me dedicar a essas pessoas que não têm uma casa, que não têm uma família, que não sabem o que é um pai e tem dificuldade de saber quem é Deus. Eu quero que você me empreste o sítio para eu poder fazer lá um espelho, iniciar o processo do Ele Clama, né, da comunidade. Eu falei: tá bom, filho, negar uma coisa para filho é difícil, né? Eu falei: não, pode ir. Eu lembro que tinha uma irmã na nossa comunidade, na igreja, né, que ela sempre era uma irmã muito disposta a ajudar. Eu liguei para ela e falei assim: irmã, você tem um carro, eu não tenho carro, eu preciso deslocar esse pessoal daqui
da praça pro sítio do meu pai. Ela falou, não, tá bom. Ela parou o carro na praça. Eu virei pro Valquírio, virei pro Dimas. Falei, e aí? Vambora? Falei, vambora pra onde, Cacá? Eu falei, vambora pra nossa casa. A chave tá aqui. Então, naquele dia, a gente colocou eles dentro do carro e eles foram morar. Isso foi em julho de 2002. Imagina só, julho de 2002. Um dia frio, muito frio. Eles deixaram tudo ali na rua e foi morar comigo. E eu tinha um monte de aluno, né, da minha escolinha de basquete. Então os pais dos alunos daquela época não entenderam, ninguém entendeu. Eu saí do time do Minas, abandonei tudo. Deus tinha me dado uma palavra, eu tinha estudado, mas naquela hora eu larguei tudo e fui morar com eles. E foi a melhor coisa que eu já fiz da minha vida. Não tenho dúvida disso. Foi o dia que eu saí de meu projeto individual e abracei um projeto coletivo, um projeto de Deus, do Pai Nosso, não do meu pai apenas, na minha casa, mas eu abracei o projeto do Pão Nosso, que não é só alimentar as minhas necessidades, agora alimentar a necessidade de outras pessoas. E se passaram 3 meses, já tinha 30 homens morando comigo num sítiozinho pequenininho. Se passando um ano, a gente já não cabia mais no sítio do meu pai. Então aí já começa uma outra história da minha vida e eu nunca mais voltei. Eu saí da casa dos meus pais com a minha mochila, eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Isso já vai fazer 18 anos, e são 18 anos de dedicação total ao outro, à vida social, à vida pública, né? É assim que foi o começo da minha história.